Beleza. Agora tá gravando, tá? Beleza, então, gente, vamos voltar então aqui, ó. Só para recapitular, né? Bom que já fica na gravação, que a lei de Ohm, ela afirma que a resistência elétrica de um condutor, que é a atividade dela, que ela se opõe à passagem da corrente, né? Ela faz o máximo possível, ela se opõe à resistência. Todo material tem essa resistência, sendo ela alta ou baixa, né? Ela tem essa resistência no devido condutor. E a lei de Ohm afirma que a resistência elétrica de um condutor é o quê? É a divisão, né? Eu pego lá o diferencial de potencial elétrico, que é a mesma coisa que tensão. Então eu pego a tensão e divido pelo amperes, né? Pela corrente elétrica, pela intensidade da corrente elétrica. Então é isso. Resistência, o resultado da resistência elétrica é o quê? É a divisão da tensão pela corrente elétrica, pelo fluxo da corrente elétrica, a sua intensidade. Tá? Aí nós temos os três exemplos das fórmulas. Tá? Esses três exemplos das fórmulas é quando eu vou utilizar cada uma das situações. Quando eu quero descobrir a intensidade da corrente que está passando, não tem esse valor. Eu quero saber qual é a intensidade que está passando de corrente elétrica naqueles componentes ali. Quais são eles? Eu tenho a tensão, eu tenho a corrente e tenho a resistência. Aí entra a lei de Ohm. Eu quero descobrir qual é a corrente que está passando. Eu tenho a resistência, tenho a tensão, mas eu quero descobrir qual é a intensidade, o amperes, né? A intensidade de corrente que passa por ali. Eu utilizo esse primeiro exemplo aqui. Tá? Eu tenho a intensidade, eu tenho a resistência, eu tenho que descobrir a tensão. Não sei qual é a tensão que passa ali. É o segundo exemplo, né? E no terceiro exemplo, quando eu quero descobrir a resistência daquele resistor, né? Que é o resistor, que é o componente eletrônico que está envolvido nessa capacidade aí de resistência. Tá? Então, passando para o exemplo seguinte aqui, nós vamos começar a praticar, né? E no formulário que daqui a pouco nós vamos pegar para responder, né? Para corrigir, nós temos três exemplos lá também, para reforçar, né? Essa parte aqui, tá? Aqui nós temos mostrando novamente, né, as três fórmulas, para a gente fixar bem. E o lembrete, né, que o V vai representar a tensão elétrica e o V representa a tensão elétrica porque é a unidade de medida da tensão, é o volt. Tá? E a gente normalmente costuma falar voltagem, né? Mesma coisa, tensão ou voltagem, a gente vai estar falando a mesma coisa, né? A resistência vai ser a letra R, representada na fórmula, né? O símbolo da resistência, só para a gente relembrar, né? Pode ser a letra R, como pode ser a letra grega também. E a sua unidade de medida é o Ohm. E a intensidade da corrente, que no caso vai ser o ampere. Ampere, também conhecido como amperagem, o pessoal fala bastante, amperagem. E na fórmula é representado pelo I, porque representa como se fosse a intensidade da corrente que passa, né? Para clarear bem, para a gente saber o que é o ampere, o que é corrente. Aí o I mostra isso, é a intensidade, a quantidade de corrente que está passando ali, tá? Passando então para o exemplo, não sei se vocês chegaram a analisar essa situação aí, né, para fazer, né, para treinar. Mas o que acontece? Nós temos aqui no caso, como exemplo, um LED. Então, a princípio, né, vamos saber o que é um LED. Todo mundo sabe aí o que é um LED? Tem alguma... É surpresa para alguém o LED? Quem que pode falar aí?
O LED é uma luz indicativa, né? Que tem nos componentes. Tipo, Exatamente, o LED. Fala O assim, LED é tipo, uma o luz. computador tá ligado, alguma coisa. Isso. O LED ele é uma luz, tá? E o Silas ele falou bem aí, indicativa, tá, gente? A única função do LED é indicar alguma coisa, certo? Um exemplo simples aí é o computador, né, que nós temos. Temos 2 LEDs que ficam à frente dele. Isso aí é padronizado, é comum. E esses LEDs, nós temos um LED que é verde, que a partir do momento que eu liguei o computador, aquele LED já está aceso. Ele indica o quê? Ele indica que o equipamento está ligado, o LED verde, né? E o LED vermelho, deixa eu só ver o chat aqui. O LED vermelho, uma luz de sinalizar. Isso aí, Tamar falou a mesma coisa, isso aí. Então, o LED vermelho, o que acontece? Ele fica piscando várias vezes. Toda vez que nós vimos o LED vermelho ficar piscando na frente do computador, significa que ele está executando uma operação de gravação no disco. Ou ele está lendo ou ele está gravando, certo? Aí ele está piscando. Se não tiver acessando o disco, ele fica aquele LED vermelho fica parado, né? Não fica piscando. Então ele indica isso. O LED é a indicação. Não sei se vocês já chegaram a abrir algum equipamento. Existem algumas placas de computador que tem o LED também indicando que está passando corrente nele, né? Eu sei que ele está ligado, lá está passando corrente. Muitas placas têm um LED na própria placa. Tem alguns fabricantes que costumam fazer isso. E a função dela é só indicar que naquela placa está passando uma corrente elétrica ali, né? Isso mostra para a gente que a gente não pode pegar uma ferramenta e encostar nela lá naquele momento porque ela está ligada. É só uma indicação, tá bom? Nesse exemplo aí, o que acontece? Nós temos um LED, então, todo mundo já sabe o que é o LED, qual que é a função dele, né? Está falando que a corrente máxima que passa por ele é 20 miliamperes, tá? Nesse caso aí, nós vamos fazer uma transformação porque é um milhar do ampere. Então, esse 20 aí não quer dizer que é 20 amperes. 20 amperes é muita corrente elétrica passando ao mesmo tempo, tá? Então, na verdade, é um miliampere. Então, nós fazemos o que nesse caso aí? Para saber quanto que é do ampere. A gente vai pegar o 20 e vai dividir por 1000. Aí que nós vamos saber a quantidade exata de ampere que tá falando aí. Aí é questão das unidades de medida, né? A gente não vai aprofundar muito nisso aí, não. A gente vai chegar a ver uma tabelinha aí, mas não vai aprofundar muito, mas nós sabemos que tudo, né, relacionado a números e grandezas tem a sua sequência, né, de unidades de medidas. No caso aí, o miliampere, nós vamos dividir por 1000 esse valor aí, que vai dar o quê? Vai dar 0,02. Vai pra você ver, é um decimal do ampere lá. Então é 0,02, é pouquíssimo, né, gente? É bem pouca corrente que passa pelo LED. É 0,02 de 1 ampere. Tá? Então é uma corrente bem baixa, né? O LED não precisa de muita corrente elétrica passando por ele, não. Aí o que acontece? Então nós temos 0,02 amperes passando pelo LED. Quantidade de corrente, a intensidade de corrente que passa por ele, pelo LED. Se tiver uma corrente maior, o detalhe aqui, né? Se passar uma corrente maior, não pode passar. Se passar, né, existe o risco dele queimar. A tensão que você aplica para ligar o LED, no caso é só para ligar ele, né? Vai ser de 5 volts. Certo? Então nós temos lá 0,02 de corrente passando por ele. E para fazer a ligação dele, né, para ele acender, 5 volts, que é a força, né? A força da tensão que aplica nele. Bacana. Então, o que acontece? Aqui está perguntando, qual que deve ser o valor do resistor
para não queimar o LED. Então, o resistor ele vai trabalhar ali como um componente que vai equilibrar, a tensão e equilibrar a corrente, de forma que ele não queime, não permita que o LED queime. Então, gente, só um comentário. Muitas das vezes, uma situação dessa que vai surgir, né? Às vezes é uma coisa simples, e pode salvar uma placa por uma simples bobeira, né? Às vezes eu tenho um LED lá, esse LED queima a todo instante, queima a todo momento, e eu substituo o LED e ele continua queimando, né? Aí vocês, tendo conhecimento dessa situação aí, aonde o LED ele está queimando, o que é aplicado nesse LED que pode estar queimando? Bom, o LED ele passa certamente uma corrente elétrica sobre ele e uma tensão sobre ele. E também, agora nós sabemos que tem um resistor ali que protege a sua atividade. Então, tendo esse conhecimento, sabendo da fórmula, eu não preciso saber de cor isso, porque, gente, realmente eles vão usar poucas vezes, vai acontecer, né? Não é todo momento, todo instante. Mas eu tenho a fórmula, o conhecimento mais ou menos em minha mente. Na hora que eu pegar, se tiver lá anotadinha lá na minha agenda, eu pegar, eu vou lembrar, né? Já estudei sobre isso. E pego o meu multímetro para medir, né? Aí eu vou medir a corrente que está passando, vou medir a sua tensão, né? Na hora que liga. E vou fazer um cálculo para mim saber o resistor que está ali, né? Se está adequado, certo? Então a situação é essa, é bem simples, mas que às vezes eu condeno uma placa, né? E às vezes é coisa simples, igual vocês estão vendo aí, tá? Então aí nós temos aqui o cálculo agora. O que nós vamos fazer? Qual que seria a fórmula a ser usada nesse caso aí? Eu tenho os 5 volts, que é da tensão. Eu tenho o ampere 0,02, que é a intensidade, porque eu estou precisando descobrir a resistência do meu resistor. Então nós Vai vamos usar utilizar essa o quê? última aí, né? Vamos utilizar A a última última aqui, aí, ó. o R é igual volts dividido por ampere. Isso, volts dividido pelo ampere, né? Que vai acontecer o quê? Aqui nós vamos ter os 5, né? Na parte de cima, dividido pelo 0,02. Então, R vai ser igual a quem? Vai dar esse resultado aqui. 250 ohms. Ou seja, nós precisamos colocar um resistor, ou eu tenho que medir aquele resistor que está próximo ao LED, e ele tem que ter essa resistência aqui, ó. Na hora que eu medir, ele vai ter que me dar esse valor aqui. Se ele tiver com um valor abaixo, certamente ele não vai estar protegendo bem aquele LED, né? Tá? Alguém quer fazer alguma observação? Alguma pergunta? Tranquilo, todo mundo Ô, aí? Davi, Hum. aí está falando que a gente tem que usar um resistor maior de 250 ohms, né? Uhum. Poderia, quando fala maior, poderia usar um de 300, 400, assim? Não. Porque quanto maior, ele vai ter uma resistência maior. E vai esquentar menos também, né? Ah, sim. Beleza. Obrigado. Que é o caso aí. Alguém mais, gente, quer perguntar? Vamos fazer tirar alguma dúvida? Pessoal do chat. Tá tranquilo todo mundo? Então, bacana. Então, nós vamos fazer o que agora? Eu vou
finalizar esse slide aqui. E eu vou passar para o formulário, né? O formulário a gente vai abranger todo o slide, né? A gente vai fazer um bate-papo aí sobre as questões. Vamos chegar nas 3 finais, que é justamente voltando nesse assunto da lei de Ohm, para exercitar um pouquinho mais, né? E para finalizar esse assunto aí, que a gente está quase terminando, a parte de eletricidade relacionado à eletrônica, né? No próximo encontro, a gente finaliza essa parte de eletricidade para aí sim passar para o quê? Para as ferramentas, né? No caso, o multímetro. Só que antes de usar o multímetro, a gente vai falar sobre os componentes eletrônicos que fazem parte das placas, né? Certo? E aí a gente finaliza a parte de eletrônica, certo? Mas lembrando sempre, né? Todo encontro a gente lembra aí que não é finalizando, não. É só para a gente ir exercitando, né? A mente da gente. A princípio é só a mente, né? Mas aí, assim que nós voltarmos, a gente vai voltar nesses assuntos, vamos repassar. Lógico que não vai ser, não vai ter necessidade de aprofundar, né? Porque a gente já vai ter em mente aí essa parte que nós estamos estudando e vamos colocar em prática, né? Muita coisa a gente vai colocar em prática do que nós podemos colocar nesses assuntos aí, tá? Então, eu vou tirar aqui o slide. Eu vou buscar o formulário. Bom, voltando aqui. Deixa eu puxar o slide para vocês aí. O slide não, o formulário. Beleza. Todo mundo tá vendo o formulário aí? Certinho? Então, gente, agora quero todo mundo participando aí, tá? Começando a primeira questão do formulário, todas essas questões foram retiradas desse slide que nós acabamos de concluir. Então, nós temos a primeira questão aí, ó. Pergunta por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles? Tem um motivo disso, né? Que a corrente elétrica passa pelos condutores.
Qual que seria esse motivo aí? Eu coloquei que é porque eles têm uma característica de alta condução de eletricidade. Exemplo, cobre, alumínio, prata. Tá, mas aí tem um motivo aí. Uai, eu coloquei assim porque possui elétron, né, que permite como é que fala? A passagem de eletricidade. Isso aí chegou bem próximo, isso aí. Porque ela tem uma quantidade grande de elétrons livres, né? Quanto melhor o condutor, ele tem a quantidade de elétrons livres maior, né? Geralmente, essa característica os metais possuem, né? Que é Aí, o famoso DDP, a diferença de potencial. Quanto mais elétrons livres, mais ele vai ter a intensidade, né, de conduzir a corrente. Certo? Aí vocês podem também fazer anotação aí, tá, gente? Pode anotar e colocar a questão número 1, fazer as observações que a gente fizer aí em cada uma das questões, porque aí quando voltar nas aulas, você já tem essas anotações aí, para a gente relembrar, fica até melhor. Quem quiser fazer anotação aí. Alguém fez diferente ou ficou com dúvida aí nessa primeira questão? Tá tranquilo aí para todo mundo? Vou passar então. Deu para esclarecer essa primeira questão, gente? Então vamos lá. Questão número 2, né? Bom, a questão número 2 está perguntando qual que é a diferença entre condutor e isolador, né? Isolador ou isolante, qual que seria a diferença entre um e outro? Está um pouco interligada com a questão número 1, hein? aí eu coloquei que o condutor ele facilita a passagem, o isolador ele tipo isola, né, dificulta a passagem de energia. Isso. É aquilo que nós falamos na aula, né? Existem materiais que têm a baixa condutividade e tem os materiais que têm a nula, não é isso? E tem os bons condutores. Então, condutor é aquele que o Jamerson, né, acabou de falar na questão acima, que tem os elétrons livres, grande quantidade, e faz com que a corrente ela consiga se movimentar de uma forma melhor. No caso do isolante, é o contrário, né? Ele não tem os elétrons livres e não permite ter a diferença de potencial. Não tendo a diferença de potencial, a corrente ela não vai existir a corrente, né? Beleza? Esclareceu todo mundo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Observação? Alguém fez diferente? Então está muito interligado com a quantidade dos elétrons livres, né? A diferença do potencial. Se existir a diferença de potencial, a corrente ela vai se movimentar, vai existir a corrente. No caso do isolador, do isolante, não tem esses elétrons livres, não vai existir a diferença do potencial, o DDP. Aí vai acontecer o quê? Vai anular, né? Vai isolar. Exemplo de isolantes. Vocês lembram? Apesar que já tem na questão embaixo aí, né? Davi, não sei o que é que aconteceu, eu perdi a conexão aqui. Qual foi a pergunta aí? Acho que foi aqui. A minha também deu uma queda aí, né? Eu comentei o seguinte, exemplos, né? Pedi exemplos para vocês de isolantes. Nós discutimos na aula passada. As isolantes são borrachas e plásticos. Borracha, plástico, madeira, vidro, né? Isso. A terceira questão fala sobre isso, inclusive, né? Qual desses materiais abaixo são condutores de eletricidade? Aí nós vamos simplesmente marcar os que são, né? Os que não são É é o a aço? sucupira. A sucupira é? Não. O que é essa sucupira aqui, gente? Madeira? É madeira, né? Madeira, ela não tem essa
natureza de condutividade, né? O aço. Sim. O aço sim, né? O metal. A borracha. Não. A borracha também não, né? Inclusive os cabos e os fios elétricos usam como isolante, né? Como proteção. O plástico. Também não. Também não, né? Mesma coisa da borracha, também é utilizado como proteção de cabo, fio elétrico. O vidro. Também não. O vidro também não. E o alumínio, sim, né? Então, nesse caso aí, essa questão Sim. 3, o que são condutores aí é somente o aço e o alumínio, Alumínio. tá? Acho que esse aí é tranquilo, né? Não era muito segredo para ninguém, não. E agora, qual que é a diferença entre o fio elétrico e o cabo elétrico? Ô, Davi, Hum, aí eu coloquei assim, o fio elétrico é composto por apenas um fio rígido que não pode ser dobrado, fazendo isso, apenas pequenas curvas e geralmente é usado em construções que passa pela tubulação e faz a parte elétrica interna. isso, E o perfeito. cabo elétrico é um cabo flexível usado em eletrodomésticos e outros. Eletrônicos, eletroeletrônicos. Perfeito, isso Eletroeletrônicos. mesmo. E ele é constituído por vários filamentos, né? Sim, Formando sim, um isso. único. Bacana? Todo mundo respondeu assim. Pessoal, não deixa de fazer anotação disso aí, tá? Isso aí é interessante para vocês. Aí eu fiz diferente. Quem? Eu fiz que o fio elétrico ele passa só um cabo no condutor. E o cabo elétrico ele é vários fiozinhos no condutor. Isso, tá certo também. O fio elétrico, Aí você então tá errado. falou como? O fio elétrico é o quê? É um fio só que passa no condutor. Isso, E o cabo é vários fiozinhos no condutor. isso. É isso aí também. Tá certo. Achei que E um é tava meio. utilizado mais em construção civil, né? E o outro é usado mais em eletroeletrônicos, porque o fio elétrico ele não pode ser dobrado, né? E o cabo elétrico ele é flexível. Bacana? Agora essa questão aqui que vocês precisavam fazer uma certa pesquisa aí, né? Que era para falar exatamente sobre o cabo e o fio, né, elétrico, padrão de cores deles e essas opções aqui, ó. Fase, neutro e terra. A gente falou um pouco só sobre eles. Então vamos começar primeiro pelo seguinte. Vocês conseguiram fazer essa pesquisa aí? Alguém fez? Alguém fez? Nessa pesquisa eu não fiz, não. Fez não? Alguém fez, gente? Ah, também não, viu? E É mais pela aquela explicação que você deu lá mesmo. tá. Era mais para aprofundar o assunto, né? O fase. O que seria o fase? Nessa pesquisa eu ia perguntar para vocês hoje o fase. O que vocês leram sobre o fase? Qual que é a função desse fase? O fase é um dos, no caso aí, fio, né? Porque chega para a gente pela CEMIG, né? Pelo nossa residência, então provavelmente vai ser um fio elétrico, né? Não vai ser o cabo, porque o cabo, igual nós já estudamos, normalmente é nos eletrônicos. Então vamos falar sobre fio. Então o fase é um fio elétrico que chega em nossa residência pelo padrão CEMIG. Espera aí que tem um chat aqui. Condutor de maior tensão. O fase é o condutor de maior tensão, exatamente. É um fio elétrico que chega na nossa residência e ele tem a tensão maior.
é o fio elétrico que nós precisamos tomar cuidado, né, no caso de choque elétrico. Tá? A maior tensão elétrica chega por ele. O neutro. Quem que é o neutro? O neutro é o outro fio elétrico que chega junto com o fase, certo? A função dele, como o nome já diz, ele neutraliza, né? Ele equilibra a tensão elétrica que chega na residência, tá? Ou seja, é como se fosse uma certa fuga de tensão, ok? Então, se a gente medir o neutro, nós vamos ver que ele tem uma tensão bem baixa, mas ele passa a tensão por ele, porque ele está junto com o fase, né, fazendo esse equilíbrio. Ah lá, o Itamar já está falando das cores já, exatamente. Geralmente, a cor dele é azul claro. Do neutro, né, que você está falando, né, Itamar? E o terra, né? O terra, ele é pouco utilizado no Brasil, mas geralmente as empresas utilizam mais, né? Porque empresas, indústrias, como tem equipamentos caros, né? Eles utilizam o terra. O terra, ele simplesmente vai fazer um aterramento, né? É um cabo praticamente enterrado mesmo dentro da terra mesmo, para descarga elétrica, né? Qualquer descarga elétrica que ocorra, a função dele é fazer com que aquela corrente excessiva ela percorra no mesmo instante para dentro da terra, evitando que ocorra problemas maiores nos equipamentos e em pessoas, né? Então, assim, o aterramento também é importante para chuvas fortes, né? Se der algum raio, imediatamente aquela corrente gigantesca do raio, né? Ela vai ser direcionada para a terra também. Então, o terra seria uma coisa muito importante, né? Aterramento. Então, seria a função de cada um deles aí, né? O fase, o neutro e o terra. E o padrão de cores, né? O Itamar começou a falar aí. Nós temos como padrão de cores, normalmente, cores mais fortes serem interligadas para o fase, né? Um exemplo de cores mais fortes que pode representar o fase. Quem poderia me falar aí? Vermelho. Vermelho. Né? O preto. Apesar que o preto ele é muito inteligente, muito associado na informática ao neutro. À tensão nula, né? O preto ele é muito associado à tensão nula. Mas no caso do padrão de cores da BNT para eletricidade, para eletricistas, muitas das vezes o preto é usado como fase também. Fase, marrom, preto, vermelho, exatamente. Tá? E as cores claras é associado ao neutro. Tá? Que seria o quê? O amarelo, tá? Azul, o branco, azul claro, igual o Itamar falou, é associado ao neutro. Cores mais fracas, mas são associadas ao neutro. O terra geralmente é o verde, tá? Ou verde com amarelo, exatamente. O Itamar é um eletricista já, né? Pelo jeito ele conhece bem. Ou ele fez a pesquisa e não falou que fez. Né, Itamar? Então é isso aí. Esses são os padrões de cores aí e a função sem som, cada professor. Ontem você não... Aposto que você fez ontem à noite, né? Sim. Aí, eu nem fui encontrar a namorada, foi fazer Que é isso? Então, vamos lá. Alguma dúvida aí, gente? Completar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo, todo mundo? Então vamos dar sequência aí. Aí vem a questão número 6. O que você entendeu por corrente elétrica? Isso aqui é importante, porque a gente consegue diferenciar cada uma das grandezas
deixar bem claro em nossa mente, não ter nenhuma dúvida, né? O que você entendeu por corrente elétrica, por tensão e resistência? Vamos lá. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica. Corrente elétrica deve ser energia em movimento, não? Isso. A corrente elétrica é a energia em movimento e nós aprendemos que é o quê? Até na fórmula aí tem a letra I lá. A intensidade da corrente? É a intensidade da corrente elétrica. É ela em movimento, tá certo. Só que mede o quê? Nós conseguimos medir a intensidade, né? A quantidade de corrente. A amperagem? Isso, exatamente. A amperagem dela? A amperagem é a intensidade dela, exatamente. Tá? Então, corrente elétrica é isso. Na hora que vocês pensarem em corrente elétrica, é o fluxo, a intensidade, a quantidade de corrente elétrica em movimento. Isso aí. E a tensão elétrica? É a força. É a força com que ela... corrente elétrica. Isso, é a força da corrente elétrica. É a força com que ela se movimenta, né? Que ela chega. Já é a força, a tensão é a força. Que aí a unidade de medida é o... V. V. Volt, exatamente. E a resistência? Quem que é a resistência? A resistência é que segura ela até ver. A capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. Exatamente, perfeito. É a capacidade de se opor à passagem da corrente. E a sua unidade de medida é o Ohm, representado pela letra R. OH. Bacana? Isso aí é importantíssimo vocês terem esse conceito de cada um deles aí. E essa capacidade da resistência, de ela se opor à passagem da corrente, ela consegue... Todo material tem uma certa resistência. É natural isso. Uns tem mais, outros tem menos, né? Como o God falou. E ela transforma essa resistência que ela consegue diminuir da corrente, ela transforma em quê? Vocês lembram? Tem calor. Tem calor? Tem calor, exatamente. Isso aí não precisa colocar nessa questão aí não, só um comentário, né? Mas se quiser colocar também não tem problema não. Então a resistência ela consegue se opor à passagem da corrente, transformando aquilo que ela consegue diminuir da corrente, ela transforma em calor, né? Que é o efeito que... Lembra da aula? Efeito Joule. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Não. Sumiu todo mundo. Tudo certo. Certo aí todo mundo? Tudo certo. Então vamos passar para número 7. Qual ou quais letras simbolizam, né? A tensão elétrica? Aí tem umas letras aí, ó. Você tá fácil, hein? É o V e o W? Não. É o V e... O W? Não. Não, o W não. Ou é só o V? Todo mundo aí? É só o V Não mesmo. vou falar. É a letra V, tem mais uma. Letra U? Letra U. Se não é o W, é o U. Isso, a letra V ou letra U. Aliás, as duas, né? A letra V e a letra U. A letra U. Então vamos lá.
nós temos a letra A. A letra A representa quem? Amperes. Amperes, que é Ampere. a unidade de medida da corrente elétrica. Temos a letra R, que é quem? Resistência, né? Resistência. Representa a resistência, né? A unidade de medida é o ohms. O U é da tensão elétrica. Tensão elétrica. O V, o W, peraí que tem um chat aqui. O W vocês vão aprender na próxima aula, né? Que é a potência. Watts? Isso, Watts. exatamente. O Nicolas até respondeu aqui no chat. Isso aí, Nicolas. E o V é o volts. Que é também a unidade de medida da tensão. Voltagem. Voltagem. Então é o U e o V. Isso aí. A questão número 8. Os amperes, na verdade, está até errado ali, né? Deveria ser são, né? A unidade de medida. Não, apesar que é unidade, então tá certo. Amperes deveria ser o ampere, né? O ampere é a unidade de medida de qual das grandezas abaixo aí. E tá fácil também, né? O ampere é da corrente elétrica. Amperes é da corrente elétrica. Certíssimo. Tá tranquilo, né? Aí vamos para a questão número 9. Essa daí é interessante. Ó. Essa aí para quem memorizou aí a questão lá de cima, lá, né? A diferença entre as três lá. Qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? Cada parágrafo aí é a explicação de uma delas, né? Uma é a tensão, o outro é a corrente. É a terceira opção. A terceira opção. Exatamente. A primeira está falando sobre o fluxo de eletricidade em um determinado condutor, devido ao DDP. É justamente o que nós respondemos lá em cima. Quem que é essa primeira aqui? Vamos ver o chat aqui. É a corrente. Isso aí. Nicolas respondeu a corrente. A do meio fala sobre a força. Ó. É a força decorrente da movimentação dos elétrons. Essa força é quem? Tensão. A tensão. E por último, que é a resposta certa da questão, né? Capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. É a resistência. Bacana isso aí. Vai ficar bem memorizado aí para vocês aí essa... Nossa, Ernesto. Agora que vem as três questões da lei de Ohm, para a gente exercitar aí. Quem quiser exercitar pela internet também vai encontrar muita coisa, tá, gente? Relacionada a esse assunto aí. Só que não precisa aprofundar muito, não, tá? Mas é para a gente ter uma certa noção aí e não passar batido, né? Dependendo do problema do equipamento, da placa. Número 10 aí, ó. Um resistor de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a DDP. Isso aí é uma questão de concurso. Na hora que colocou aí, ó, determine a DDP, que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor, e assinale a alternativa correspondente. Ele está se referindo aí, determine a DDP, ele está se referindo a quê aí, no caso? Esse DDP seria o quê? A força, a tensão? Exatamente, a força, né? A tensão. Isso aí. Então, vocês podem ver que no concurso lá, às vezes, você vai olhar DDP. O que é esse DDP? É porque é muito relacionado, tá? A DDP com a tensão, com a força. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Qual fórmula que eu vou usar nesse caso aí? Eu já tenho... Nesse caso aí, a gente já tem a resistência e tem a corrente elétrica, né? Aí a gente quer saber a tensão. Isso.
É aquela segunda, né, voltagem, que é o resistência vezes amperes. Esse aí eu respondi 10 volts. Exatamente, isso mesmo. O Nicolas até colocou no chat aí também. É o V, né, que eu quero descobrir, igual ao quê? O R vezes o I, que é a resistência vezes o ampere, a intensidade da corrente. Aí o resultado foi 10, é isso? Eu coloquei 10, eu acho que é. É porque, vamos lá, o R é 10 o quê? vezes 1, O R é o 10 e o I é o 1. Então é 10 vezes 1. vezes 1. Também acredito que é 10. Quem que falou aí? Deu 10. Isso aí, É 10 mesmo, não? Isso. Então a tensão, né, que passa por ali é 10 volts. Alguma dúvida nessa questão, gente? Não, né? Tranquilo, né? Vou passar para 11. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são... Então, lá na minha lanterna tem lá já anotado nela lá quais são os valores dessa lâmpada que tem dentro da lanterna. Ela tem uma força, né? A bateria dela vai usar uma força de 6 volts para acender aquela lâmpada, e a corrente que trafega ali, né, que movimenta ali para o funcionamento dessa lâmpada é de 20 miliamperes. Tá? Aí isso significa que a resistência elétrica do filamento daquela lâmpada é de quanto? 300 Filamento é aquele ohms. fiozinho dentro da lâmpada, né? Isso. 300 ohms. 300 ohms. Aí como que nós vamos fazer esse cálculo aí? A gente pega o R, a resistência, que é igual voltagem dividido por ampere. Isso. Então, como eu quero descobrir a resistência, então eu coloco o R igual os 6 volts dividido por quanto? Por 20? 0,02. Isso, porque é um miliampere também, né? Então eu Isso. tenho que transformar em ampere. Vai ser parecido com aquele exemplo lá do slide. Vai dar 0,02. Então 6 dividido por 0,02 que vai 300 resultar ohms. em 300 ohms. Então o filamento daquela lâmpada tem uma resistência de 300 ohms, que está acima, né, do valor para ela não romper, né, o filamento. Bacana? Simples, né? Mas a gente descobre o valor dela aí. E a última questão pede para determinar a corrente elétrica que flui por um resistor de 200 ohms, quando ele é submetido a uma DDP de 60 volts. Tá? Então nós temos lá o resistor, ele tem a sua capacidade de 200 ohms, né? Aí a todo instante ou determinado momento, não está falando aí não, ele é submetido a uma voltagem, né? A uma DDP, uma tensão de 60 volts, certo? E aí está falando para determinar a corrente elétrica que flui por esse resistor. Consigo descobrir isso? Sim, né? Aí a gente usa a fórmula amperes é igual voltagem dividido por resistência. Dá Isso. 0,3 amperes. A gente usa o I igual a... Qual que vem em cima primeiro? Voltagem, tensão. Isso, a tensão. Sempre a tensão, né? 60 dividido por 200, é isso? 200. Isso. 0,3. 0,3 amperes. Então essa aí é a corrente que passa por aquele resistor. Tranquilo? Ok. Beleza, então. Então nós terminamos aí. Quem quiser, por curiosidade, fazer mais exercícios, só olhar na internet aí.
tá? Isso aí é bem tranquilo. Pode também pegar até mesmo lâmpada, qualquer aparelho, fonte, qualquer coisa. Esses ver esses valores aí, né? Por curiosidade, só para brincar, dá para saber os valores aí. Vocês conseguem descobrir essas grandezas aí. Então, gente, nós terminamos esse assunto. Eu vou voltar o slide aqui, só para a gente concluir. Só um minutinho. Voltando o slide. Ó, a gente bateu no prato, hein? Tá na hora de almoçar já, né, gente? Olha só. Então, terminamos esse assunto aqui, né, gente? Os condutores elétricos, tensão elétrica, resistência elétrica, a lei de Ohm. A gente vai, no próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouquinho ainda com a lei de Ohm, tá? Tem a parte de potência para trabalhar com ela, que nós vamos ver aqui, ó, na próxima aula também. Vamos falar sobre a potência, quem é a potência, né? Qual que é a finalidade dela. Aí vamos usar ainda a lei de Ohm um pouquinho aí para calcular a potência. Vamos também falar sobre a frequência ainda. Está relacionado também, né? Frequência elétrica, um assunto importante também. E esse aqui também, ó, bastante importante também para a gente finalizar essa parte da eletricidade, tá? Só um minutinho, peraí, gente. Beleza. Aí nós vamos finalizar, então, essa parte. A parte de eletrostática e eletrodinâmica é bem importante aí. Vocês vão ver que está muito relacionado à nossa profissão, viu? Porque muito técnico aí passa aperto e relacionado à eletrostática. Então, esses assuntos a gente vai finalizar no próximo encontro. Acaba essa parte da eletricidade e aí a gente já pode passar para a parte dos componentes eletrônicos e o multímetro, né? Bacana? Gente, alguma dúvida mais? Alguma observação? Que aí nós estamos encerrando aqui hoje. Agradecendo mais uma vez aí a participação de vocês. A turma que mais participa, tá? Estão de parabéns. E continue assim, né? Isso aí é muito, muito importante. Essa participação de vocês aí, esse interesse, né? E no próximo encontro, então, esses assuntos aí para a gente finalizar. E vai ter um formulário também para responder sobre esses assuntos aí, tá? Vou gravar a aula para vocês, junto com um formulário para vocês responderem e a gente fazer a interação, né? No próximo sábado. Beleza? Um bom final de semana a todos vocês, uma boa semana aí. E se Deus quiser, assim, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. De preferência seria se fosse, né? Lá no Sebrae mesmo. Mas se não for, estaremos aqui, firmes e fortes, se Deus quiser. Beleza? Falou, Davi. Obrigadão aí. Um abraço aí a todos. Falou. Bom dia para vocês, bom final de semana a todos. Igualmente. Obrigado, gente. Falou. Deixa eu sair fora.
Acabou. Ô, velho. Até o